Minha nora organizou um jantar elegante, mas me disse em voz baixa: não desça, mãe. Não há espaço. Eu não discuti. Apenas sorri. Naquela mesma semana, ela descobriu que o espaço que me negara era o mesmo teto que estava prestes a perder. Deixe-me contar algo que eu jamais imaginei que me aconteceria aos 67 anos. Naquela noite, enquanto o aroma de cordeiro assado subia pelas escadas de madeira até meu quarto no segundo andar, eu estava sentada na beirada da cama. Minhas mãos tremiam no colo, não de frio, mas de raiva contida. Lá embaixo, na minha casa, eu conseguia ouvir risadas cristalinas, o tilintar de copos e a música jazz suave que Chloe havia colocado para impressionar seus convidados, aqueles amigos importantes que poderiam ajudar Matthew com seus negócios. Passei a tarde inteira naquela cozinha, descascando batatas, picando legumes, preparando a receita de cordeiro assado que minha sogra me ensinou há 40 anos. Minhas mãos cheiravam a alho e alecrim. Minhas costas doíam de tanto ficar em pé. E quando os convidados chegaram, quando ouvi a campainha e as vozes alegres enchendo a sala de estar, Chloe subiu as escadas, aqueles saltos altos clicando como avisos. Ela parou na minha porta. Nem sequer bateu. Eleanor, disse ela, usando aquela voz doce que reserva para quando quer alguma coisa. É melhor você não vir hoje à noite. Não há espaço na mesa. Arrumamos tudo para 8 pessoas e, bem, seria estranho colocar mais uma cadeira. Você entende? Ela olhou para mim com aqueles olhos cor-de-mel que meu filho tanto ama, esperando que eu a sentisse como sempre fazia, como a velha obediente que eu tinha sido durante meses. Claro, querida, respondi. Não se preocupe. Ela sorriu, aliviada, e desceu correndo os degraus, seus saltos ressoando com vitórias. Fechei a porta devagar. Fiquei ali parada, ouvindo minha própria respiração. Lá embaixo, alguém exclamou: que casa linda vocês dois têm! E ouvi a voz de Chloe, orgulhosa. Obrigada. É o nosso pequeno santuário. Nós mesmos o decoramos. Nós mesmos. Como se eu não existisse. Fui até minha cama e me sentei. Da janela, eu podia ver as luzes do quintal que eu mesma havia plantado quando me mudei, a buganvília roxa que plantei com minhas próprias mãos, os vasos de terracota que trouxe do meu antigo apartamento. Tudo que Chloe agora considerava seu. Abaixei-me e puxei uma caixa de veludo azul debaixo da cama. Pequena, velha, com os cantos desgastados. Dentro dela, eu guardava algo que ninguém nesta casa sabia. Nem mesmo Matthew, meu único filho, sabia o que aquela caixa continha. Acariciei a pálpebra macia e um sorriso se formou em meu rosto, não de alegria, mas de algo mais sombrio, mais necessário. Porque naquela noite, enquanto eles brindavam lá embaixo com o vinho que eu paguei, enquanto Chloe se apropriava da minha receita de cordeiro assado como se fosse dela, enquanto meu filho ria sem sequer subir para ver se eu estava bem, eu tomei uma decisão. Decidi que o espaço que me negaram naquela mesa seria o mesmo espaço que perderiam nesta casa. Se você quer saber como uma avó invisível se tornou a mulher que tirou tudo deles, continue lendo. Esta história está apenas começando, e prometo que você não vai se arrepender. Inscreva-se para não perder o que está por vir, porque o que aconteceu naquela semana mudou tudo. E quando Chloe percebeu o que tinha feito, já era tarde demais. Mas para você entender como cheguei a esse momento, preciso voltar 3 anos no tempo, ao dia em que cometi o maior erro da minha vida, confiar que minha família cuidaria de mim como eu havia cuidado deles. 3 anos antes daquele jantar maldito, eu morava em um pequeno apartamento, mas era meu, em Long Beach. 2 quartos, uma varanda com vista para a rua, paredes cor creme que eu mesma pintei depois de ficar viúva. Eu morava lá sozinha desde que perdi Arthur, meu marido por 42 anos. Arthur morreu numa terça-feira de março, um ataque cardíaco fulminante enquanto regava as plantas na varanda. Ele se foi tão rápido que nem teve tempo de se despedir. Fiquei à deriva num silêncio que doía mais do que qualquer grito. Os primeiros meses foram um inferno de solidão. Cozinhava para 2 por hábito. Deixava a caneca de café dele na mesa sem perceber. Conversava com a fotografia dele antes de dormir. No começo, Matthew me visitava todo domingo, depois a cada 2 semanas, depois uma vez por mês, sempre com a mesma cara de culpado. Desculpa, mãe. O trabalho tem sido intenso. A Chloe está com tanta coisa para fazer. As crianças têm atividades.
Assenti com a cabeça, sorri, disse que entendia, mas por dentro eu estava morrendo aos poucos. Até que, num sábado, quase um ano depois de eu ter ficado viúva, Matthew apareceu sem avisar. Chloe estava ao seu lado. Ela usava um impecável conjunto bege, com o cabelo preso num rabo de cavalo perfeito. Matthew carregava uma sacola com doces e café. Mãe, precisamos conversar, disse meu filho, sentado no sofá que seu pai havia comprado 20 anos atrás. Sentei-me em frente a eles. Meu coração já estava acelerado. Quando seu filho diz precisamos conversar com aquela voz séria, nunca é um bom sinal. Chloe falou primeiro. Eleanor, temos pensado muito em você e estamos preocupadas por você estar aqui sozinha. Este apartamento fica muito longe de nós. Se algo acontecesse com você, não saberíamos por horas. Matthew assentiu com a cabeça, apertando a mão da esposa. Mãe, queremos que você venha morar conosco. Acabamos de comprar uma casa nova em Irvine. Tem 2 andares, 3 quartos. Um deles será todo seu, com banheiro privativo, todo o espaço que você precisa. Senti algo quente no peito, como o sol entrando por uma janela que estivera fechada por meses. Meu filho estava me convidando para morar com ele. Não queremos que você fique sozinha, continuou Matthew. Você é minha mãe. Preciso de você por perto. As crianças precisam de você por perto. E além disso, você seria de grande ajuda com as coisas em casa. Você cozinha como ninguém. As crianças te adoram. Chloe sorriu, aquele sorriso que mais tarde aprendi a reconhecer como veneno disfarçado de mel. Seria maravilhoso ter você conosco, mãe. Eleanor. Uma família unida é uma família forte, não é? Não pensei 2 vezes. Porque quando você passa meses conversando com as paredes, quando a única voz que você ouve é a sua própria, quando você percebe que poderia morrer na sua cama e ninguém notaria até que o cheiro alertasse os vizinhos, qualquer convite soa como salvação. Sim, eu disse com lágrimas nos olhos. Sim, eu adoraria isso. Matthew me abraçou forte. Ele tinha o mesmo cheiro de loção pós-barba que seu pai costumava usar. Por um instante, senti que tudo ficaria bem. Vendi meu apartamento em 2 meses. Era um lugar modesto, mas numa boa localização. Consegui $400.000 por ele, uma quantia enorme para mim, fruto de 40 anos de trabalho meu e do Arthur. Quando contei a novidade para o Matthew, ele ficou nervoso. Mãe, não deixe esse dinheiro escapar. É a sua reserva financeira, a sua segurança. Mas eu já tinha tomado uma decisão. Filho, quero te ajudar. Sei que uma casa grande custa muito caro. Pegue $300.000. É um empréstimo. Você me paga quando puder, sem pressa, sem juros. Mas quero esse dinheiro para que todos nós possamos viver melhor. Matthew ficou em silêncio. Olhou para Chloe. Os olhos dela estavam arregalados, calculistas. Mãe, eu não posso aceitar isso, disse meu filho, mas sua voz não soou muito convincente. Claro que pode, respondi. Mas quero que assine um documento, uma nota promissória. Não é que eu não confie em você, querida, mas seu pai sempre dizia, a amizade é duradoura, e nós somos mais do que amigos. Somos família. Fomos a um advogado. O Sr. Arthur Reis, um senhor mais velho que conhecia Arthur há anos, redigiu um documento simples, porém sólido. Matthew reconheceu a dívida de $300.000. Ele teria 5 anos para pagá-la e, caso não o fizesse, eu teria o direito legal a 50% da propriedade. Matthew assinou sem ler com atenção. Estava ansioso, empolgado. A casa dos seus sonhos estava prestes a ser dele. Chloe não estava presente na assinatura. Matthew disse que ela tinha uma consulta médica com as crianças. Coloquei aquele documento na minha caixa de veludo azul e me mudei para a casa deles 2 semanas depois. Os primeiros 6 meses foram mágicos. Chloe me chamava de a mamãe Eleanor com genuíno carinho. Ela pedia meus conselhos culinários. Ela me perguntava sobre as plantas do jardim. As crianças corriam para me abraçar quando chegavam da escola. Eu me sentia útil, viva, necessária. Cozinhei para todos. Ajudei na limpeza. Cuidei das crianças quando Matthew e Chloe saíram.
Senti que fazia parte de algo novamente. Até que um dia, tudo mudou. Foi algo pequeno, quase imperceptível. Chloe entrou na sala de estar e viu que eu havia mudado um vaso da mesa de centro para o parapeito da janela. Era um vaso de vidro simples e feio. Troquei-o por uma linda peça de vidro soprado que trouxe de uma viagem a Vermont. Chloe parou abruptamente. Eleanor, quem te disse que você podia mudar as coisas de lugar? Sua voz estava diferente. Fria. Desculpe, querida. Só achei que ficaria mais bonito. Este copo é autêntico. Tem história. Ela caminhou até o parapeito da janela, pegou minha peça de arte em vidro e a guardou em um armário. Colocou seu vaso de vidro de volta no centro. É que está é a minha casa, Eleanor, e eu gosto das coisas onde as coloco. Espero que você entenda. Ela foi para o quarto sem olhar para trás. Eu fiquei ali parado, sentindo algo dentro de mim se partir. Naquela noite, contei a Matthew o que tinha acontecido. Ele suspirou, cansado. Mãe, a Chloe é só muito exigente com a decoração. Não leve para o lado pessoal. Só pergunte antes de mexer nas coisas, tá bom? Ele não me defendeu. Ele nem sequer olhou nos meus olhos. Essa foi a primeira rachadura. E como todas as rachaduras, começou pequena. Mas com o tempo, tornou-se um abismo que me engoliu por completo. Após o incidente com o vaso, as coisas começaram a mudar tão lentamente que a princípio pensei que fosse imaginação minha. Mas não era. Chloe começou a redecorar tudo. Primeiro, foram as cortinas. Eu tinha trazido um conjunto do meu apartamento, amarelo mostarda com bordados feitos à mão por uma artesã de Santa Fé. Eu as tinha pendurado na sala de estar com tanto carinho. Elas eram a minha pequena peça de identidade naquela casa. Num sábado, voltei do supermercado e elas tinham sumido. No lugar delas, havia persianas cinzentas, modernas, frias e sem alma. E as minhas cortinas, Chloe? Perguntei, tentando manter a calma. Ela nem sequer desviou o olhar do celular. Ah, Eleanor, eu doei. Simplesmente não combinavam com a estética minimalista que eu quero para esta casa. Essas coisas antigas só acumulam poeira e parecem tão antiquadas. Obsoleto. Essa palavra doeu mais do que deveria. Mas fui eu que fiz isso. Eu sei, ela me interrompeu, mas isto não é um museu de memórias, é? É uma casa moderna. Temos que acompanhar os tempos. Ela se levantou e saiu, me deixando ali parada com a sacola de compras ainda nas mãos. Não disse mais nada. Engoli as palavras como se fossem veneno. Depois vieram os móveis. Eu tinha trazido uma cadeira de balanço de madeira onde Arthur costumava ler o jornal todas as manhãs. Coloquei-a num canto da sala de estar, perto da janela. Era o meu lugar para tomar café à tarde. Certa manhã, desci e tinha desaparecido. Onde está minha cadeira de balanço? Perguntei, com o coração acelerado. Vendi no marketplace do Facebook, respondeu Chloe sem hesitar. Ocupava muito espaço. E além disso, estava todo arranhado. Consegui $100 por ele. Está na gaveta da cozinha. Paguei $100 pelo último móvel que comprei do Arthur. Senti que não conseguia respirar. Chloe, aquela cadeira de balanço era do meu marido. Você não tinha o direito. Ah, Eleanor, não seja tão dramática. Era só uma cadeira velha. Além disso, você está morando aqui de graça. Não pode esperar encher minha casa com suas tranqueiras velhas. Sem pagar aluguel. Essa palavra me atingiu como uma facada. Procurei por Matthew. Ele estava ali mesmo na sala de jantar tomando café. Ele ouviu tudo. Mateus, implorei com o olhar. Ele pousou a xícara. Suspirou como se eu fosse o problema. Mãe, entende. É a Chloe quem mantém esta casa funcionando. Ela decide como ela é, como está organizada. Não podemos ficar brigando por cada coisinha. Deixe ela fazer o que quiser. É o espaço dela. O espaço dela. Não nosso. Não meu. Dela. Tranquei-me no meu quarto e chorei até minha garganta doer.
Mas isso foi apenas o começo. Semanas depois, Chloe tirou todas as fotos da família do corredor, fotos do casamento de Matthew, fotos das crianças quando bebês, fotos minhas e de Arthur nas nossas bodas de prata. Ela a substituiu por arte abstrata comprada em uma loja de decoração, manchas de cor sem significado. É que as fotos envelhecem o design, ela me disse quando protestei timidamente. Assim, parece mais elegante, mais atual. Ela colocou todas as minhas lembranças em uma caixa de papelão e a deixou no meu quarto, como se minha vida passada não merecesse ser vista. E comecei a me sentir exatamente assim, invisível. As refeições também mudaram. Costumávamos cozinhar juntas. Eu ensinava minhas receitas para ela. Ela parecia interessada, anotava tudo, perguntava sobre as medidas. Mas, de repente, parou de pedir minha ajuda. Aprendi tudo o que precisava, Eleanor. Agora prefiro cozinhar sozinha. Você pode descansar. Descansar parecia uma boa ideia. Mas o que realmente significava era saia da minha cozinha. Parei de cozinhar. Parei de pôr a mesa. Parei de me sentir parte da família. Tornei-me uma sombra que habita o segundo andar. Chloe começou a me dar ordens como se eu fosse um funcionário contratado. Eleanor, você pode lavar a louça hoje à noite? Estou exausta. Eleanor, você poderia passar esta camisa para o Matthew? Eu simplesmente não tenho tempo. Eleanor, as crianças voltaram com os sapatos sujos. Limpe-os, por favor. E eu fiz isso porque estava com medo de ficar sozinha de novo, medo de que Matthew me dissesse que eu não era mais bem-vinda, medo de perder a única coisa que me restava, estar perto do meu filho. Mas havia algo pior do que as ordens. Era o jeito como Chloe falava de mim quando achava que eu não estava ouvindo. Certo dia, eu estava na escada quando ouvi a voz dela na sala de estar. Ela estava ao telefone com alguém, provavelmente uma amiga. Você não faz ideia de como é desgastante ter uma sogra morando aqui, disse ela, irritada. Tudo cheira a velha. Ela fica de pijama até meio-dia. Cozinha com tanto alho que a casa fica fedendo. E o pior é que o Matthew a defende porque ela é a mãe dele. Mas eu já não aguento mais. Acima dele. Ouvi risadas do outro lado da linha telefônica. Sim, eu sei que é temporário, continuou Chloe. Eventualmente, ela terá que ir embora. Encontraremos um lugar para ela, mas ela não pode ficar aqui para sempre. Esta é a minha casa, não um asilo. Sentei-me no degrau. Minhas pernas estavam tremendo. Era assim que ela me via, como um incômodo temporário, como lixo esperando para ser jogado fora. Subi para o meu quarto sem fazer barulho, tranquei a porta e me olhei no espelho. Vi uma mulher de 67 anos com cabelos grisalhos, pele enrugada e mãos trêmulas. Vi alguém que havia perdido seu lugar no mundo, alguém que não importava mais. Mas então meus olhos se desviaram para a caixa de veludo azul que eu guardava debaixo da cama. E algo dentro de mim começou a despertar. Não era raiva. Ainda não. Era algo mais perigoso. Era a semente da vingança. Porque enquanto Chloe apagava a minha existência daquela casa, eu guardava um segredo que poderia apagar tudo, inclusive ela. Existem momentos na vida que nos despedaçam, momentos em que a pessoa que éramos antes morre e alguém completamente diferente nasce. Para mim, esse momento chegou numa quarta-feira de outubro. Eu vivia como um fantasma naquela casa havia 3 meses. Subia e descia as escadas sem fazer barulho. Comia sozinha na cozinha enquanto eles jantavam na sala de jantar. Me trancava no quarto antes de Chloe chegar da academia para não incomodá-la com a minha presença. Mas naquela quarta-feira, a dor de dente que eu vinha ignorando há semanas tornou-se insuportável. Acordei às 4 horas da manhã com o rosto inchado e lágrimas escorrendo pelas bochechas. O lado esquerdo da minha boca latejava como se tivesse seu próprio coração, pulsando de dor a cada segundo. Esperei até às 8 horas para descer. Não queria acordar ninguém. Matthew estava na cozinha preparando um café expresso naquela máquina cara que Chloe havia comprado. Querida, eu disse com a voz trêmula, preciso ir ao dentista. Está doendo muito. Ele olhou para mim com genuína preocupação. Por um segundo, vi o menino que costumava correr para os meus braços quando caía no parque. É tão ruim assim,
mãe? Não aguento mais. Preciso que façam alguma coisa com urgência. Liguei para a clínica onde ia há anos. Eles me deram uma consulta para aquela mesma tarde. O diagnóstico foi terrível, uma infecção grave em um dente do siso. Era necessária extração imediata, limpeza profunda e antibióticos especiais. Será $1.500, disse a recepcionista em tom neutro. Como vocês vão pagar? Senti o chão tremer sob meus pés. Eu havia gasto quase todas as minhas economias ajudando com as despesas da casa naqueles meses, compras de supermercado, uniformes escolares das crianças, pequenas despesas para as quais Chloe me pedia para contribuir já que moramos todos juntos. Talvez me restassem $300 na conta. Posso pagar metade agora e a outra metade depois? Perguntei, humilhado. Sinto muito, senhora. É política da clínica, pagamento integral. Voltei para casa com o rosto inchado, uma dor latejante e o coração despedaçado pela humilhação. Naquela noite, esperei Matthew terminar o jantar. Chloe estava lá em cima dando banho nas crianças. Sentei-me em frente a ele na sala de estar. Filho, preciso te pedir um favor. Ele colocou o controle remoto da TV de lado. E aí, mãe? Preciso de $1.500 para o dentista. É urgente. Prometo que te pago assim que... Não terminei a frase porque vi algo em seu rosto que nunca tinha visto antes, incômodo. 1.500. Ele repetiu, como se fosse uma quantia impossível. Sim, querida. É uma infecção séria. Se eu não tratar, pode piorar. Matthew esfregou o rosto com as mãos. Olhou para o alto da escada. Dava para ouvir a água correndo no banheiro. Mãe, é que eu preciso falar com a Chloe. O mundo parou. Verifique com ela, repeti baixinho. Sim, nós administramos nossas finanças juntos. Ela cuida de todas as contas. Eu não consigo tomar decisões financeiras sem falar com ela primeiro. Algo dentro de mim se rompeu com um som que ninguém mais conseguiu ouvir. Matthew, eu disse, tentando manter a calma, sou sua mãe. Preciso de tratamento médico. Não estou pedindo por capricho. Estou pedindo ajuda. Eu sei, mãe. Eu sei. Mas o quê? Minha voz começou a falhar. Você precisa da permissão da sua esposa para ajudar a sua própria mãe? Naquele instante, Chloe desceu as escadas. Ela vestia um robe de seda cor de champanhe. Seu cabelo estava preso. Ela exalava um perfume de rosas. O que está acontecendo? Perguntou ela, naquele tom de quem já sabe de tudo. Matthew se levantou, nervoso. Minha mãe precisa de $1.500 para o dentista. Chloe me olhou de cima a baixo. Notou meu rosto inchado, meus olhos vermelhos, minha postura curvada, como uma mulher implorando por caridade da própria família. Ah, Eleanor, disse ela com falsa compaixão. $1.500.000 é muito dinheiro. Não pode esperar alguns meses? Estamos com o orçamento apertado agora. Acabamos de pagar a mensalidade da escola das crianças. É uma infecção, repeti. Não pode esperar. Chloe suspirou como se eu fosse uma criança mimada. É que os tratamentos dentários são muito caros. Não existem opções mais baratas? Existem clínicas públicas, gratuitas. Você poderia ir lá? Eu a encarei, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Clínicas públicas. Eu, que havia dado ao marido dela quase $300.000. Eu, que cozinhava, limpava, cuidava dos filhos dela. Eu tinha que ficar na fila de uma clínica pública enquanto ela usava cremes faciais de $50 e fazia as unhas toda semana. Olhei para Matthew, esperando que ele dissesse algo, que me defendesse, que se lembrasse de quem eu era. Mas ele apenas encarava o chão. Mãe, disse-lhe finalmente sem levantar os olhos, deixe-me ver o que podemos fazer. Me dê alguns dias. Alguns dias. Pelo meu próprio filho. Minha dor podia esperar alguns dias. Levantei-me devagar. Senti meus joelhos tremerem. Não se preocupe, eu disse com uma voz que não parecia ser a minha. Eu vou dar um jeito.
Subi as escadas, segurando-me no corrimão. Cada degrau era uma montanha. Entrei no meu quarto e tranquei a porta. Sentei na cama e chorei como não chorava desde que enterrei Arthur. Chorei pela humilhação. Chorei pela traição. Chorei porque o filho que criei, o filho a quem dei tudo, o filho que costumava dormir em meus braços quando tinha pesadelos, esse filho acabará de pedir permissão à esposa para ajudar a mãe doente. E a resposta foi não. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentada na escuridão, encarando a caixa de veludo azul. Pensei em Arthur, em como ele ficaria decepcionado ao ver no que seu filho havia se transformado. Pensei em todos os sacrifícios que fiz, as noites em claro quando Matthew era bebê, os trabalhos extras para pagar sua faculdade, as vezes em que comi menos para que ele pudesse comer mais. E agora ele precisava de permissão. Permissão para me amar. Permissão para cuidar de mim. Permissão para se lembrar que eu existia. Algo mudou em mim naquela noite. A dor de dente ainda estava lá, mas havia uma dor nova, mais profunda, uma dor que antibióticos de cirurgia não conseguiam curar. A dor de saber que, para o seu próprio sangue, você não é mais uma prioridade. Você é uma despesa inconveniente, um problema a ser resolvido, um fardo a ser carregado. Abri a caixa azul com as mãos trêmulas. Retirei o documento que guardava ali há 3 anos. Li-o por inteiro à luz da minha lâmpada e, pela primeira vez em meses, senti algo parecido com poder. Porque eles poderiam me tirar a dignidade. Poderiam me tirar o meu lugar à mesa. Poderiam até mesmo me tirar a identidade. Mas eles não podiam tirar de mim o que era legalmente meu. E embora eu ainda não soubesse, aquele pedaço de papel seria minha vingança e minha salvação. 2 semanas após o incidente no dentista, Chloe entrou no meu quarto numa sexta-feira de manhã. Ela não bateu. Ela nunca bate. Abriu a porta como se estivesse entrando no próprio closet. Eleanor, preciso da sua ajuda neste sábado. Eu estava sentada na cama lendo um livro de poemas que Arthur me dera anos atrás. Do que você precisa? Perguntei sem levantar os olhos. Vou dar um jantar. O Matthew convidou alguns clientes importantes, pessoas que podem ajudá-lo a fechar um grande negócio. Preciso que tudo saia perfeito. Fechei o livro devagar. E o que você precisa de mim? Sua ajuda na cozinha. Obviamente você cozinha muito bem. Eu estava pensando que você poderia fazer aquele cordeiro assado que você faz, aquele com alecrim e vinho branco. O Matthew adora. Claro. Ela precisava de mim quando lhe convinha. Que horas são? Perguntei em tom neutro. Eu os convidei para as 20 horas, mas preciso que vocês comecem a preparar tudo por volta das 15 horas. É muita comida. Seremos 8 pessoas. 8 pessoas. Assenti com a cabeça sem dizer mais nada. Chegou o sábado, nublado e frio. Desci às 3 horas em ponto, como ela havia pedido. Chloe já estava na cozinha, com o cabelo preso em um coque alto e usando um avental branco impecável. Perfeito. Você está aqui, disse ela sem cumprimentar. Comece descascando essas batatas. Preciso que todas fiquem do mesmo tamanho, uniformes. Nada de cortes irregulares. Ela falou comigo como se eu fosse sua funcionária. Mas engoli meu orgulho e comecei a descascar. Nas 5 horas seguintes, trabalhei sem parar. Descasquei batatas, cenouras e abóbora. Piquei cebolas até meus olhos arderem. Preparei o cordeiro com a receita que minha sogra me ensinou há 40 anos, a receita transmitida por gerações, aquela que Chloe nunca conseguiu aprender porque exigia amor, não apenas ingredientes. Preparei purê de batatas com manteiga de verdade e um toque de noz moscada. Fiz uma salada com vinagrete de Dijon. Assei um cheesecake de Nova York que ficou perfeitamente brilhante com a cobertura de caramelo exata. Chloe me dava ordens sem parar. Eleanor, esse alho está muito grosso. Pique-o mais fino. Eleanor, limpe bem essa frigideira. Ela tem manchas. Eleanor, a mesa está posta do jeito errado. Os garfos ficam do outro lado. Cada ordem era uma pequena punhalada, mas eu continuei quieto, obediente. Às 7h30, Chloe subiu correndo para se arrumar. Eu fiquei na cozinha, lavando os últimos pratos e guardando os utensílios.
Minhas mãos cheiravam a alho e alecrim. Minhas costas doíam de tanto ficar em pé. Eu tinha uma mancha de molho de tomate na blusa. Subi para o meu quarto para me trocar. Vesti uma blusa limpa cor lavanda. Pentei o cabelo. Passei um batom rosa claro. Desci as escadas pronta para me sentar à mesa, porque, embora ninguém tivesse me dito explicitamente, presumi que, depois de cozinhar por 5 horas, eu teria um lugar naquele jantar. Que ingenuidade a minha! Às 8 horas em ponto, os convidados começaram a chegar. 3 casais elegantes, os homens de terno escuro, as mulheres de vestido de coquetel e joias que brilhavam sob a luz da entrada. Chloe os recebeu como a rainha do seu castelo. Ela usava um vestido preto justo, sapatos de salto dourados e o cabelo solto em ondas perfeitas. Estava radiante. Matthew estava ao seu lado, sorrindo, apertando mãos, sendo o anfitrião perfeito. Fiquei parada na escada observando, esperando que alguém me chamasse, mas ninguém o fez. Os convidados se dirigiram para a sala de estar. Ouvi risadas, o tilintar de taças e a música jazz suave que Chloe havia colocado no sistema de som. Passaram-se 20 minutos, depois 30. Ninguém veio me buscar. Finalmente, ouvi os passos de Chloe na escada. Ela subiu rapidamente, seus saltos anunciando sua chegada como tambores de guerra. Parou em frente a mim. Seu perfume francês era tão forte que me deixou tonta. Ela se inclinou para a frente e, em voz baixa, quase um sussurro, disse: Eleanor, é melhor você não descer esta noite. Olhei para ela, sem entender. O que? É que, não há espaço na mesa. Arrumamos tudo para 8 pessoas. Exatamente. Seria estranho colocar mais uma cadeira. Entende? Sem espaço. Essas 3 palavras ficaram alojadas no meu peito como cacos de vidro. Mas eu cozinhei tudo, eu disse com a voz trêmula. Eu sei, Eleanor, e está delicioso. Vou trazer um prato para você mais tarde. Mas esta noite é importante para Matthew. Precisamos causar uma boa impressão, e você sabe como são esses jantares de negócios, só adultos, conversa chata. Você se sentiria mais confortável aqui em cima descansando. Encarei-a, procurando em seus olhos cor de mel qualquer traço de humanidade. Mas só vi cálculo frio. O Matthew sabe que você está me perguntando isso? Perguntei. Foi ideia nossa. Ela mentiu sem pestanejar. Ele também acha que é o melhor a fazer. Algo dentro de mim queria gritar, queria descer aquelas escadas e sentar-se àquela mesa, queria contar a todos aqueles elegantes convidados quem realmente preparou aquela refeição. Mas não o fiz, porque não me restava orgulho algum, apenas exaustão. Tudo bem, eu disse com voz monótona. Não vou descer. Chloe sorriu, aliviada. Obrigada, Eleanor. Eu sabia que você entenderia. Você é sempre tão compreensiva. Ela desceu correndo, seus saltos ressoando vitória a cada passo. Eu fiquei parada ali no corredor escuro do andar de cima, ouvindo o jantar começar lá embaixo. Ouvi alguém exclamar: que casa linda vocês dois têm, e a voz de Chloe respondeu orgulhosamente: obrigada. Nós mesmos a decoramos. É o nosso santuário. Nosso santuário. Como se eu não existisse. Caminhei lentamente até meu quarto, fechei a porta e sentei na cama. O cheiro do cordeiro subiu por baixo da porta, meu cordeiro, minha receita, meu trabalho. Ouvi risos, brindes e mais música. E então ouvi algo que me despedaçou completamente. Uma mulher perguntou: a mãe de Matthew não mora com você? Houve um breve silêncio. Então a voz de Chloe, doce como mel envenenado, disse: ah, sim, minha sogra mora conosco, mas prefere ir dormir cedo. Você sabe como são as pessoas mais velhas. Elas se cansam muito rápido. Risos. Todos riram. Como se eu fosse uma velha decrépita que adormece às 8 da noite. Como se eu não tivesse acabado de passar 5 horas cozinhando para eles. Como se eu não existisse além de ser a sogra que mora no andar de cima. Levantei-me tremendo. Caminhei até a janela. Lá fora, o jardim que eu havia plantado brilhava sob o luar, a buganvília roxa, os vasos de terracota, as plantas que cresciam porque eu as regava todas as manhãs. Tudo que Chloe considerava seu.
Virei-me e olhei para minha cama. Debaixo dela estava a caixa de veludo azul. Com as mãos trêmulas, tirei-o do bolso. Abri-o. A luz da lâmpada iluminou o documento que eu guardava lá dentro, a nota promissória, o contrato legal, a prova de que esta casa também era minha. E algo em mim mudou naquele instante. Não era mais dor. Não era mais tristeza. Era clareza, uma clareza tão fria e cristalina quanto o gelo. Chloe havia me negado um lugar naquela mesa. Ela havia me transformado em uma serva invisível na minha própria casa. Ela havia me humilhado na frente de estranhos. E o pior de tudo, meu filho havia permitido. Mas ela não sabia de algo. Ela não sabia que o espaço que me negou esta noite era o mesmo espaço que estava prestes a perder. Porque aquela casa que ela tanto se orgulhava de chamar de sua não era completamente dela, e eu tinha o poder de provar isso. Sentei-me na cama, acariciando o documento, e pela primeira vez em meses, sorri não de felicidade, mas de justiça. Porque a guerra tinha acabado de começar, e desta vez eu não ia perder. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentada na escuridão do meu quarto, com a caixa aberta no colo, encarando aquele documento como se fosse um mapa para minha liberdade. Lá embaixo, a festa continuou até depois da meia-noite e risos, música, o tilintar incessante de taças. Ninguém me trouxe um prato de comida, como Chloe havia prometido. Ninguém perguntou por mim. E eu fiquei feliz, porque cada risada que eu ouvia, cada brinde que faziam com o meu vinho, na minha casa, comendo a minha comida, era mais um prego no caixão da arrogância deles. Agora, deixe-me contar algo que ninguém naquela casa sabe, algo que guardei por 3 anos como um trunfo na manga. Quando vendi meu apartamento em Long Beach, recebi $400.000. Era tudo que Arthur e eu tínhamos construído em 42 anos de casamento. Esse dinheiro representava décadas de trabalho, de sacrifício, de acordar às 5 da manhã, de comer feijão para economizar, de não comprar roupas novas para que Matthew pudesse ter uniformes escolares decentes. Quando meu filho me disse que queria comprar aquela casa de 2 andares com quintal, vi o sonho em seus olhos. Mãe, é perfeita. Tem 3 quartos. As crianças poderiam ter cada uma seu próprio espaço, e você também. Seria a nossa casa para toda a família. Mas ele precisava de $300.000 para a entrada. O banco não lhe emprestaria tanto. Seu histórico de crédito não era bom o suficiente. Chloe tinha acabado de pedir demissão do emprego para se dedicar aos filhos. Eles estavam desesperados. E eu só queria ver meu filho feliz. Pegue o dinheiro, eu lhe disse num domingo depois do almoço. $300.000. É seu. Matthew ficou boquiaberto. Mãe, não posso aceitar isso. É a sua reserva financeira, a sua segurança. Você é meu filho, minha única família. Para que eu quero esse dinheiro se não para te ajudar? Mas Arthur me ensinou algo fundamental durante nossos anos juntos: o amor não é incompatível com a prudência, Eleanor. Sempre se proteja, mesmo daqueles que você ama. E essas palavras ecoaram na minha cabeça. Matthew, eu te dou o dinheiro, mas com uma condição. Ele olhou para mim, confuso. O quê? Você precisa assinar um documento legal, uma nota promissória onde você reconhece que isso é um empréstimo, não uma doação. Você me pagará quando puder, sem pressa, sem juros. Mas eu quero isso por escrito. Vi a dúvida em seus olhos. Mãe, você não confia em mim? Claro que confio em você. Mas a vida dá muitas voltas, meu bem. E seu pai sempre dizia: contas claras mantêm o amor duradouro. Isso nos protege a ambos. Ele concordou com relutância. Procurei o Sr. Arthur Reis, o advogado que conhecia Arthur desde jovem, um homem sério, meticuloso, do tipo que não deixa pontas soltas. Senhora Eleanor, disse-lhe enquanto redigia o documento, gostaria de sugerir algo. Com sua permissão. Diga-me, Sr. Reis. Além da nota promissória, devemos incluir uma cláusula de garantia. Caso seu filho não consiga lhe pagar dentro do prazo acordado, você terá o direito legal de reivindicar uma porcentagem da propriedade. Matthew se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Isso é necessário? Perguntou. É prudente, respondeu o Sr. Reis. Não estamos dizendo que o senhor não vai pagar, Sr. Matthew.
Mas, em termos legais, sua mãe está investindo quase $300.000 em um imóvel para o qual ela não teria nenhuma garantia. Isso a protege. Olhei para o meu filho. O que você diz, querido? Ele suspirou, olhou para o teto e depois olhou para mim. Tudo bem, mãe, como você quiser. O Sr. Reis redigiu o documento completo. Eu, Matthew Cifuentes, reconheço o recebimento, por parte de minha mãe, Eleanor Cifuentes, da quantia de $300.000 a título de empréstimo sem juros para a aquisição do imóvel localizado no endereço 452 Oakwood Drive, Irvine, Califórnia. Comprometo-me a quitar esta dívida em um prazo máximo de 5 anos a partir da data da assinatura. Em caso de inadimplência total ao final do prazo estabelecido, a credora, Eleanor Cifuentes, terá o direito legal irrevogável a 50% do referido imóvel, sendo registrada como coproprietária perante as autoridades competentes. Matthew assinou. Eu assinei. O Sr. Reis autenticou o documento. E esse documento foi registrado legalmente. Saímos do escritório do advogado e Matthew me abraçou forte. Obrigado, mãe. Prometo que vou te pagar cada centavo. Juro pela memória do papai. Eu sei, filho. Eu sei. Mas havia algo que eu não lhe contei naquele momento, algo que mantive em segredo porque não queria estragar a sua felicidade. Quando Chloe descobriu que eu tinha dado dinheiro para casa, a reação dela foi estranha. Estávamos na cozinha dias depois da assinatura do contrato. Eleanor, Matthew me disse que você deu uma entrada na casa. Que generosa. Sua voz era doce, mas seus olhos não. Ele é meu filho, respondi. Eu faria qualquer coisa por ele. Claro. Claro. Mas que maravilha que você fez isso como um presente, porque imagine se fosse um empréstimo. Seria tão constrangedor, não é? Morar numa casa onde você deve dinheiro à sua própria mãe. Permaneci em silêncio. Ela continuou falando enquanto cortava os legumes. Além disso, esta casa é nossa, minha e do Matthew. Nosso lar, onde vamos criar nossos filhos. Seria horrível pensar que outra pessoa tem direito sobre ela, não é? Naquele momento, compreendi que Matthew nunca lhe havia falado sobre o documento. Nunca lhe disse que tinha assinado uma nota promissória. Nunca mencionou a cláusula dos 5 anos. Chloe pensou que eu tinha acabado de dar ao marido dela $300.000, sem nenhuma condição. E eu a deixei acreditar nisso, porque algo me dizia que um dia essa ignorância seria minha arma mais poderosa. Guardei o documento na minha caixa de veludo azul. Escondi-o debaixo da cama. E durante 3 anos, nunca mais o mencionei, nem mesmo quando Matthew deixou de me pagar um único dólar, nem mesmo quando o prazo de 5 anos se aproximava perigosamente, e nem mesmo quando Chloe começou a me tratar como lixo. Eu a mantive como uma bomba, esperando o momento exato para detoná-la. E naquela noite, depois do jantar em que me foi proibido descer, depois de me ouvirem descrever-me como a velha que se cansa cedo, depois de me sentir invisível na minha própria casa, eu soube que aquele momento tinha chegado. Peguei meu celular. Procurei nos meus contatos o Sr. Samuel Roth, sócio do Sr. Reis, um advogado de 71 anos, especialista em direito de família e imobiliário, e amigo próximo de Arthur. Enviei uma mensagem para ele às 2 horas da manhã, Sr. Roth, aqui Eleanor, viúva de Arthur Cifuentes. Preciso vê-lo com urgência. Tenho um documento que preciso assinar. O senhor pode me atender na segunda-feira? A resposta veio 20 minutos depois, Sra. Eleanor, claro. Espero a senhora às 10 horas da manhã no meu escritório. Seja o que for, vamos resolver. Fechei o telefone. Olhei para o documento mais uma vez e sorri, um sorriso que Arthur teria reconhecido, o sorriso de alguém que não tem nada a perder e tudo a ganhar. Porque Chloe podia manter sua mesa perfeita, seus convidados elegantes e sua ilusão de ser a rainha do castelo. Mas aquele castelo foi construído sobre areia, e eu era a maré que estava prestes a levá-lo embora por completo. Os dias que se seguiram àquele jantar foram como cair de uma escadaria sem fim. Cada dia era um passo mais fundo rumo à invisibilidade. Chloe nem se deu ao trabalho de esconder mais o seu desprezo. Na manhã de segunda-feira, desci para tomar o café da manhã como sempre fazia. Preparei café na velha cafeteira que eu tinha trazido do meu apartamento. Chloe entrou na cozinha com suas roupas de ginástica justas, pronta para ir à academia.
Ela me olhou como se tivesse acabado de encontrar uma barata na bancada. Eleanor, você pode tomar o café da manhã mais cedo ou mais tarde? Preciso da cozinha agora para preparar os smoothies das crianças. Você está me atrapalhando. Você está me atrapalhando. Essas 3 palavras ficaram tatuadas na minha pele. Claro, eu disse, pegando minha caneca. Vou subir para o meu quarto. Perfeito. Isso é melhor para todos. Subi as escadas com meu café morno e meu orgulho em cinzas. A partir daquele dia, comecei a comer no meu quarto como um prisioneiro na minha própria casa. Na terça-feira, enquanto eu regava as plantas do jardim, aquela buganvília roxa que eu mesma plantei quando me mudei, Chloe saiu de casa furiosa. Quem te deu permissão para regar? Ela gritou da porta. Deixei cair a mangueira na grama. Desculpe. Achei que eles precisavam de água. Já temos um jardineiro para isso. O nome dele é Esteban. Ele vem às quintas-feiras. Não precisamos que você brinque de jardineiro. Mas eu plantei isso. Bem, tudo aqui é meu agora, ela interrompeu com voz firme. As plantas, o jardim, a casa, os móveis, tudo. Então não toquem em nada sem me pedir primeiro. Entenderam? Fiquei ali parada, com as mãos molhadas, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Está claro, sussurrei. Ela voltou para dentro, batendo a porta. Fiquei apenas olhando para minha buganvília, aquelas flores que eu cultivei por 3 anos, plantas que cresceram porque eu conversava com elas todas as manhãs, porque eu lhes dava um composto especial, porque eu as podava com carinho. E agora eu nem sequer podia regá-las sem pedir permissão. Quarta-feira foi pior. Desci até a sala de estar porque queria assistir televisão. Só queria me distrair, assistir a um programa de culinária ou a um filme antigo. Chloe estava lá praticando yoga em um tapete turquesa. Eleanor, do que você precisa? Perguntou ela sem abrir os olhos, contorcida como um pretzel humano. Eu só queria assistir um pouco de televisão. Ah, não pode. Estou esperando visitas daqui a meia hora. Uns amigos vêm tomar chá e preciso que a sala de estar esteja disponível. Além disso, não consigo me concentrar no treino com a TV ligada. Então, onde posso estar? Ela abriu um olho, olhou para mim como se eu fosse idiota. No seu quarto, então. Ou vá dar uma volta. Está um dia bonito. O quarto dela. Como se o resto da casa não fosse também meu. Subi sem dizer mais nada. Da minha janela, vi 3 mulheres elegantes chegarem, cabelos impecáveis, bolsas de grife, roupas caras. Elas entraram na minha casa rindo como se estivessem em um clube privado. Ouvi suas vozes, suas risadas, o tilintar de xícaras de porcelana e, então, ouvi algo que me gelou o sangue. Uma delas perguntou, Chloe, sua sogra ainda mora aqui? Sim, respondeu Chloe naquele tom irritado que eu conhecia tão bem. Ela está lá em cima. Acho que ela simplesmente prefere ficar no quarto dela. Ela não gosta muito de socializar. Mentiroso. Eu não preferia ficar lá em cima. Eu tinha sido banido para lá. Outra voz disse, deve ser muito difícil, não é? Ter a sogra morando com você. Você não faz ideia. Chloe suspirou. Mas bem, é temporário. Eventualmente, vamos encontrar um lugar para ela onde ela possa ser melhor cuidada, uma casa de repouso ou algo assim. Silêncio, seguido de risos desconfortáveis. Bem, você sabe o que é melhor para sua família, disse um deles. Exatamente. Esta é a minha casa e eu tenho que pensar nos meus filhos, no meu casamento. Não posso viver para sempre com uma senhora idosa que precisa de atenção constante. Senhora idosa, como se eu fosse um móvel velho e incômodo. Fechei a janela com tanta força que o vidro estremeceu. Sentei-me na cama tremendo de raiva. Peguei meu telefone e liguei para o Sr. Roth. Ele atendeu no segundo toque. Senhora Eleanor, como vai? Sr. Roth, eu disse, com a voz embargada, preciso antecipar nossa consulta. Não posso esperar até segunda-feira. O senhor pode me atender amanhã? Houve uma pausa. Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Estou bem, mas preciso agir rápido antes que seja tarde demais.
Apareça amanhã às 15 horas e traga o documento. Estarei lá. Naquela noite, Matthew chegou tarde do trabalho. Ouvi-o ir direto para o quarto sem parar para me cumprimentar. Ele nem sequer perguntou mais por mim. Eu me tornará invisível, até mesmo para o meu próprio filho. Na manhã de quinta-feira, me arrumei com cuidado. Vesti um vestido azul marinho que Arthur me dera no nosso último aniversário. Passei um pouco de maquiagem. Fiz um penteado caprichado. Desci as escadas agarrando minha bolsa, que continha a caixa de veludo. Chloe estava na cozinha preparando o café da manhã para as crianças. Aonde você vai toda arrumada, Eleanor? Perguntou ela em tom de deboche. Tenho um compromisso, respondi, sem olhar para ela. Ah, que bom. Aliás, quando você voltar, poderia lavar a louça do café da manhã. Tenho 1 milhão de coisas para fazer hoje. Não respondi. Saí de casa, sentindo o olhar dela nas minhas costas. O escritório do Sr. Roth ficava no centro da cidade, em um prédio antigo com pisos de mosaico e janelas enormes. Subi em um elevador antigo que rangia em todos os andares. O Sr. Roth me recebeu com um abraço paternal. Era um homem alto, de cabelos brancos como a neve, óculos de aros grossos e um olhar que transmitia sabedoria e experiência. Senhora Eleanor, por favor, sente-se. Conte-me o que está acontecendo. E então, pela primeira vez em meses, desabei. Contei-lhe tudo, a humilhação do jantar, as ordens constantes, a invisibilidade, o desprezo, as conversas que ouvi por acaso, o plano de me mandar para um asilo. Falei sem parar durante 40 minutos. Quando terminei, meus olhos estavam vermelhos e minhas mãos tremiam. O Sr. Roth me entregou um lenço de pano. Senhora Eleanor, disse-lhe com voz grave, o que a senhora está descrevendo é abuso, abuso emocional, abuso financeiro, e a senhora não está sozinha. Temos ferramentas legais para protegê-la. Retirei o documento da caixa e entreguei-o a ele com as mãos trêmulas. Ele leu devagar, tirou os óculos, limpou-os e os colocou de volta. Leu novamente. Então sorriu. Isto é sólido como uma rocha, Eleanor. É incontestável. O Sr. Reis fez um trabalho impecável. Este documento está autenticado em cartório. É completamente legal e irrefutável. O que posso fazer com isso? Você pode fazer 2 coisas. Primeira opção, exigir o pagamento integral da dívida, $300.000. Se seu filho não puder pagar, ele terá que vender a casa ou conseguir o dinheiro de outra forma. Segunda opção, acionar a cláusula de copropriedade, reivindicar legalmente 50% da propriedade e se tornar um coproprietário oficial. E se eu fizer isso? Então você teria o direito legal de morar lá sem que ninguém pudesse expulsá-lo. Ou você poderia vender sua parte ou exigir que vendessem a casa inteira e dividir o dinheiro. O poder estaria em suas mãos. Pela primeira vez em meses, senti que conseguia respirar. Quanto tempo levaria? Se começarmos hoje, em 2 semanas teremos tudo pronto, notificação legal, registro de copropriedade, tudo. Faça isso, eu disse sem hesitar. Faça o que for necessário. O Sr. Roth assentiu com a cabeça. Tem certeza, Senhora Eleanor? Porque isso vai mudar tudo, seu relacionamento com seu filho, com sua nora. Não haverá volta. Olhei-o diretamente nos olhos. Sr. Roth, meu relacionamento com meu filho já está destruído. Minha nora me trata como lixo. Não tenho mais nada a perder, mas tenho muito a recuperar, a começar pela minha dignidade. Ele sorriu tristemente. Seu marido ficaria muito orgulhoso de você. Saí daquele escritório com o coração acelerado, não de medo, mas de determinação. Porque a guerra já não era uma possibilidade. Era uma realidade. E eu acabará de disparar o primeiro tiro. 3 dias após meu encontro com o Sr. Roth, aconteceu a pior coisa, algo que eu jamais imaginei que meu próprio filho seria capaz de fazer. Era domingo à tarde. Eu estava no meu quarto lendo, tentando me manter ocupado enquanto esperava notícias do advogado. Desci até a cozinha para pegar um copo d'água. A casa estava silenciosa. As crianças estavam brincando no quintal do vizinho. Pensei que Matthew e Chloe tivessem saído. Mas então ouvi as vozes deles vindo da sala de estar.
Eles falavam baixo, mas não baixo o suficiente. Fiquei paralisada no corredor, escondida atrás da parede. Eu não aguento mais, Matthew, dizia Chloe, com a voz exasperada. Sua mãe está me enlouquecendo. Ela está em todo lugar. O cheiro do creme de lavanda dela está por toda a casa. Quando recebo visitas, fico constrangida. Meus amigos me perguntam por que ela ainda mora aqui. Chloe, ela é minha mãe, começou Matthew a dizer. Exatamente sua mãe, não a minha. Eu não me inscrevi para morar com uma sogra grudada em mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não é uma casa de repouso. Houve um longo silêncio. Então ouvi meu filho suspirar profundamente. O que você está propondo? Perguntou ele, com a voz cansada. Que encontremos um lugar para ela. Existem algumas residências muito boas com jardins, enfermeiras e atividades. Ela receberia melhores cuidados. Estaria com pessoas da mesma idade. Não se sentiria tão sozinha. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que ia desmaiar. Um lar de idosos, disse Matthew. Não o chame assim. São residências para idosos, lugares dignos. Tenho pesquisado. Há uma em Riverside que parece linda. Tem piscina, biblioteca, aulas de pintura. E quanto isso custa? Existem opções que variam de $5.000 a $10.000 por mês, dependendo do nível de atendimento. $5.000. Matthew repetiu pensativo. Sim. E olha, eu sei que parece caro, mas pense bem. Você também gasta dinheiro com ela aqui: comida, luz, água, gás. Tudo isso soma. E dessa forma, recuperamos nossa privacidade, nossa casa, nosso espaço como família. Outro silêncio. Minha respiração estava tão ofegante que precisei cobrir a boca com a mão. Não sei, Chloe. Ela é minha mãe. Prometi ao meu pai que cuidaria dela. E você está cuidando dela. Mas cuidar dela não significa sacrificar seu casamento, sua paz de espírito, seu lar. Matthew, sejamos honestos. Ela está mais velha agora. Ela precisa de mais atenção do que podemos dar. Em uma residência para idosos, ela teria cuidados profissionais. Não seria abandono. Seria o melhor para todos, inclusive para ela. Você acha mesmo? Tenho certeza. Além disso, veja como as coisas andam ultimamente. Ela mal sai do quarto. Está triste, deprimida. Ela não está feliz aqui, Matthew. Admita. É claro que eu não estava feliz. Como eu poderia estar feliz se era tratado como um móvel inconveniente? Deixe-me pensar sobre isso, disse Matthew finalmente. Não há muito com que se preocupar, querida. Faça isso por nós, pelas crianças, pela nossa família. Vamos ver as opções esta semana. Podemos visitar alguns lugares sem compromisso, só para ver. Tudo bem, meu filho cedeu. Vamos ver o que tem lá fora. Perfeito. Vamos encontrar um que seja bonito, mas não muito caro. Há alguns por $6.000 que parecem decentes. Decente? Como se eu fosse um cachorro que precisasse de um abrigo decente. Sim, disse Matthew. Uma que seja digna, com jardim e tudo mais. Obviamente, querida, não vamos mandá-la para um lugar horrível, mas precisamos resolver isso logo. Já estamos nisso há 3 anos. Chega. Ouvi os passos dele se aproximando. Corri escada acima, fazendo o mínimo de barulho possível. Entrei no meu quarto e tranquei a porta. Fiquei ali parada, encostada na porta, tentando processar o que acabará de ouvir. Meu filho, meu único filho. A criança que carreguei no ventre por 9 meses. O bebê que amamentei por 1 ano. O menino que chorou em meus braços quando caiu da bicicleta. O adolescente que me abraçou quando seu pai morreu. E então, pela primeira vez em meses, desabei. Contei-lhe tudo: a humilhação do jantar, as ordens constantes, a invisibilidade, o desprezo, as conversas que ouvi por acaso, o plano de me mandar para um asilo. Falei sem parar durante 40 minutos. Quando terminei, meus olhos estavam vermelhos e minhas mãos tremiam. O Sr. Roth me entregou um lenço de pano.
Senhora Eleanor, disse-lhe com voz grave, o que a senhora está descrevendo é abuso, abuso emocional, abuso financeiro, e a senhora não está sozinha. Temos ferramentas legais para protegê-la. Retirei o documento da caixa e entreguei-o a ele com as mãos trêmulas. Ele leu devagar, tirou os óculos, limpou-os e os colocou de volta. Leu novamente. Então sorriu. Isto é sólido como uma rocha, Eleanor. É incontestável. O Sr. Reis fez um trabalho impecável. Este documento está autenticado em cartório. É completamente legal e irrefutável. O que posso fazer com isso? Você pode fazer duas coisas. Primeira opção, exigir o pagamento integral da dívida, $300.000. Se seu filho não puder pagar, ele terá que vender a casa ou conseguir o dinheiro de outra forma. Segunda opção, acionar a cláusula de copropriedade, reivindicar legalmente 50% da propriedade e se tornar um coproprietário oficial. E se eu fizer isso? Então você teria o direito legal de morar lá sem que ninguém pudesse expulsá-lo. Ou você poderia vender sua parte ou exigir que vendessem a casa inteira e dividir o dinheiro. O poder estaria em suas mãos. Pela primeira vez em meses, senti que conseguia respirar. Quanto tempo levaria? Se começarmos hoje, em 2 semanas teremos tudo pronto, notificação legal, registro de copropriedade, tudo. Faça isso, eu disse sem hesitar. Faça o que for necessário. O Sr. Roth assentiu com a cabeça. Tem certeza, Senhora Eleanor? Porque isso vai mudar tudo, seu relacionamento com seu filho, com sua nora. Não haverá volta. Olhei-o diretamente nos olhos. Sr. Roth, meu relacionamento com meu filho já está destruído. Minha nora me trata como lixo. Não tenho mais nada a perder, mas tenho muito a recuperar, a começar pela minha dignidade. Ele sorriu tristemente. Seu marido ficaria muito orgulhoso de você. Saí daquele escritório com o coração acelerado, não de medo, mas de determinação. Porque a guerra já não era uma possibilidade. Era uma realidade. E eu acabará de disparar o primeiro tiro. 3 dias após meu encontro com o Sr. Roth, aconteceu a pior coisa, algo que eu jamais imaginei que meu próprio filho seria capaz de fazer. Era domingo à tarde. Eu estava no meu quarto lendo, tentando me manter ocupado enquanto esperava notícias do advogado. Desci até a cozinha para pegar um copo d'água. A casa estava silenciosa. As crianças estavam brincando no quintal do vizinho. Pensei que Matthew e Chloe tivessem saído. Mas então ouvi as vozes deles vindo da sala de estar. Eles falavam baixo, mas não baixo o suficiente. Fiquei paralisada no corredor, escondida atrás da parede. Eu não aguento mais, Matthew, dizia Chloe, com a voz exasperada. Sua mãe está me enlouquecendo. Ela está em todo lugar. O cheiro do creme de lavanda dela está por toda a casa. Quando recebo visitas, fico constrangida. Meus amigos me perguntam por que ela ainda mora aqui. Chloe, ela é minha mãe, começou Matthew a dizer. Exatamente sua mãe, não a minha. Eu não me inscrevi para morar com uma sogra grudada em mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não é uma casa de repouso. Houve um longo silêncio. Então ouvi meu filho suspirar profundamente. O que você está propondo? Perguntou ele, com a voz cansada. Que encontremos um lugar para ela. Existem algumas residências muito boas com jardins, enfermeiras e atividades. Ela receberia melhores cuidados. Estaria com pessoas da mesma idade. Não se sentiria tão sozinha. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que ia desmaiar. Um lar de idosos, disse Matthew. Não o chame assim. São residências para idosos, lugares dignos. Tenho pesquisado. Há uma em Riverside que parece linda. Tem piscina, biblioteca, aulas de pintura. E quanto isso custa? Existem opções que variam de $5.000 a $10.000 por mês, dependendo do nível de atendimento. $5.000. Matthew repetiu pensativo. Sim. E olha, eu sei que parece caro, mas pense bem. Você também gasta dinheiro com ela aqui, comida, luz, água, gás. Tudo isso soma.
E dessa forma, recuperamos nossa privacidade, nossa casa, nosso espaço como família. Outro silêncio. Minha respiração estava tão ofegante que precisei cobrir a boca com a mão. Não sei, Chloe. Ela é minha mãe? Prometi ao meu pai que cuidaria dela. E você está cuidando dela. Mas cuidar dela não significa sacrificar seu casamento, sua paz de espírito, seu lar. Matthew, sejamos honestos. Ela está mais velha agora. Ela precisa de mais atenção do que podemos dar. Em uma residência para idosos, ela teria cuidados profissionais. Não seria abandono. Seria o melhor para todos, inclusive para ela. Você acha mesmo? Tenho certeza. Além disso, veja como as coisas andam ultimamente. Ela mal sai do quarto. Está triste, deprimida. Ela não está feliz aqui, Matthew. Admita. É claro que eu não estava feliz. Como eu poderia estar feliz se era tratado como um móvel inconveniente? Deixe-me pensar sobre isso, disse Matthew finalmente. Não há muito com que se preocupar, querida. Faça isso por nós, pelas crianças, pela nossa família. Vamos ver as opções esta semana. Podemos visitar alguns lugares sem compromisso, só para ver. Tudo bem, meu filho cedeu. Vamos ver o que tem lá fora. Perfeito. Vamos encontrar um que seja bonito, mas não muito caro. Há alguns por $6.000 que parecem decentes. Decente? Como se eu fosse um cachorro que precisasse de um abrigo decente. Sim, disse Matthew. Uma que seja digna, com jardim e tudo mais. Obviamente, querida, não vamos mandá-la para um lugar horrível, mas precisamos resolver isso logo. Já estamos nisso há 3 anos. Chega. Ouvi os passos dele se aproximando. Corri escada acima, fazendo o mínimo de barulho possível. Entrei no meu quarto e tranquei a porta. Fiquei ali parada, encostada na porta, tentando processar o que acabará de ouvir. Meu filho, meu único filho. A criança que carreguei no ventre por 9 meses. O bebê que amamentei por 1 ano. O menino que chorou em meus braços quando caiu da bicicleta. O adolescente que me abraçou quando seu pai morreu. Olhei-o diretamente nos olhos. Senhor Roth, meu relacionamento com meu filho já está destruído. Minha nora me trata como lixo. Não tenho mais nada a perder, mas tenho muito a recuperar, a começar pela minha dignidade. Ele sorriu tristemente. Seu marido ficaria muito orgulhoso de você. Saí daquele escritório com o coração acelerado, não de medo, mas de determinação. Porque a guerra já não era uma possibilidade. Era uma realidade. E eu acabará de disparar o primeiro tiro. 3 dias após meu encontro com o Sr. Roth, aconteceu a pior coisa, algo que eu jamais imaginei que meu próprio filho seria capaz de fazer. Era domingo à tarde. Eu estava no meu quarto lendo, tentando me manter ocupado enquanto esperava notícias do advogado. Desci até a cozinha para pegar um copo d'água. A casa estava silenciosa. As crianças estavam brincando no quintal do vizinho. Pensei que Matthew e Chloe tivessem saído. Mas então ouvi as vozes deles vindo da sala de estar. Eles falavam baixo, mas não baixo o suficiente. Fiquei paralisada no corredor, escondida atrás da parede. Eu não aguento mais, Matthew, dizia Chloe, com a voz exasperada. Sua mãe está me enlouquecendo. Ela está em todo lugar. O cheiro do creme de lavanda dela está por toda a casa. Quando recebo visitas, fico constrangida. Meus amigos me perguntam por que ela ainda mora aqui. Chloe, ela é minha mãe, começou Matthew a dizer. Exatamente sua mãe, não a minha. Eu não me inscrevi para morar com uma sogra grudada em mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não é uma casa de repouso. Houve um longo silêncio. Então ouvi meu filho suspirar profundamente. O que você está propondo? Perguntou ele, com a voz cansada. Que encontremos um lugar para ela. Existem algumas residências muito boas com jardins, enfermeiras e atividades. Ela receberia melhores cuidados. Estaria com pessoas da mesma idade. Não se sentiria tão sozinha. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que ia desmaiar.
Um lar de idosos, disse Matthew. Não o chame assim. São residências para idosos, lugares dignos. Tenho pesquisado. Há uma em Riverside que parece linda. Tem piscina, biblioteca, aulas de pintura. E quanto isso custa? Existem opções que variam de $5.000 a $10.000 por mês, dependendo do nível de atendimento. $5.000. Matthew repetiu pensativo. Sim. E olha, eu sei que parece caro, mas pense bem. Você também gasta dinheiro com ela aqui: comida, luz, água, gás. Tudo isso soma. E dessa forma, recuperamos nossa privacidade, nossa casa, nosso espaço como família. Outro silêncio. Minha respiração estava tão ofegante que precisei cobrir a boca com a mão. Não sei, Chloe. Ela é minha mãe. Prometi ao meu pai que cuidaria dela. E você está cuidando dela. Mas cuidar dela não significa sacrificar seu casamento, sua paz de espírito, seu lar. Matthew, sejamos honestos. Ela está mais velha agora. Ela precisa de mais atenção do que podemos dar. Em uma residência para idosos, ela teria cuidados profissionais. Não seria abandono. Seria o melhor para todos, inclusive para ela. Você acha mesmo? Tenho certeza. Além disso, veja como as coisas andam ultimamente. Ela mal sai do quarto. Está triste, deprimida. Ela não está feliz aqui, Matthew. Admita. É claro que eu não estava feliz. Como eu poderia estar feliz se era tratado como um móvel inconveniente? Deixe-me pensar sobre isso, disse Matthew finalmente. Não há muito com que se preocupar, querida. Faça isso por nós, pelas crianças, pela nossa família. Vamos ver as opções esta semana. Podemos visitar alguns lugares sem compromisso, só para ver. Tudo bem, meu filho cedeu. Vamos ver o que tem lá fora. Perfeito. Vamos encontrar um que seja bonito, mas não muito caro. Há alguns por $6.000 que parecem decentes. Decente? Como se eu fosse um cachorro que precisasse de um abrigo decente. Sim, disse Matthew. Uma que seja digna, com jardim e tudo mais. Obviamente, querida, não vamos mandá-la para um lugar horrível, mas precisamos resolver isso logo. Já estamos nisso há 3 anos. Chega. Ouvi os passos dele se aproximando. Corri escada acima, fazendo o mínimo de barulho possível. Entrei no meu quarto e tranquei a porta. Fiquei ali parada, encostada na porta, tentando processar o que acabará de ouvir. Meu filho, meu único filho. A criança que carreguei no ventre por 9 meses. O bebê que amamentei por 1 ano. O menino que chorou em meus braços quando caiu da bicicleta. O adolescente que me abraçou quando seu pai morreu. Aquele mesmo filho acabará de concordar em me internar no asilo porque sua esposa estava farta, porque meu cheiro impregnava a casa, porque eu era uma vergonha. Caminhei até o espelho. Vi a mim mesma, uma mulher de 67 anos, cabelos brancos, pele enrugada, mãos que tremiam levemente. Uma mulher invisível, descartável, um incômodo com prazo de validade. Mas então meus olhos se fixaram na caixa de veludo azul sobre minha cama. Abri devagar, retirei o documento e também peguei meu celular. Disquei o número do Sr. Roth sem pensar 2 vezes. Ele atendeu no 3º toque. Senhora Eleanor, está tudo bem? Sr. Roth, eu disse com uma voz que não reconheci como minha, uma voz fria, dura e determinada. Prossiga com tudo agora. Quero que o senhor inicie o processo legal imediatamente. Quero que a cláusula de copropriedade seja formalizada. Quero que eles descubram da maneira mais oficial possível que esta casa também é minha e que ninguém, absolutamente ninguém, vai me trancar em nenhum maldito asilo. Houve uma pausa. Tem certeza, senhora Eleanor? Uma vez que começarmos, não haverá volta. Nunca tive tanta certeza de nada em toda a minha vida. Então, começaremos amanhã de manhã. Em 1 semana, teremos tudo pronto. Preparem-se, porque quando descobrirem, vai ser uma tempestade. Que venha a tempestade, respondi. Porque eu não sou mais a velha assustada que eles pensam que eu sou.
Eu sou o furacão que está prestes a destruir o castelo de mentiras deles. Desliguei o telefone. Sentei-me na cama. E pela primeira vez em 3 anos, eu me senti poderosa. Porque eles podiam planejar meu destino, mas eu tinha o poder de mudar o deles. E naquela mesma semana, Chloe iria aprender algo que jamais esqueceria, que o lugar que ela me negou à sua mesa era o mesmo teto que ela estava prestes a perder. Naquela noite, eu não fechei os olhos, não por tristeza, mas por absoluta clareza. Sentei-me na cama, com o documento aberto à minha frente, lendo cada palavra, cada cláusula, cada linha que me devolveu o poder que eu havia perdido. E enquanto o mundo lá fora dormia, eu planejava meu contra-ataque. Porque uma coisa é ser humilhado. Outra coisa completamente diferente é permanecer em silêncio. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, meu telefone tocou. Era o Sr. Roth. Senhora Eleanor, tenho novidades. Analisei todo o processo. O documento está impecável. Vamos iniciar o procedimento esta tarde. Preciso que a senhora venha assinar alguns documentos adicionais. Quão rápido podemos fazer isso? Perguntei. Se tudo correr bem, em 7 dias úteis teremos a notificação oficial pronta. Enviaremos por correio registrado e também por um oficial de justiça. Eles não poderão ignorá-la. Ficará legalmente registrado que você é coproprietário de 50% daquela casa. Um arrepio percorreu minha espinha. E o que eles podem fazer? Nada. O documento foi assinado perante um notário. Está registrado. É irrefutável. Seu filho terá 3 opções: pagar os $300.000 integralmente, aceitar a copropriedade e conviver com essa realidade, ou vender o imóvel e dividir o lucro. Perfeito, eu disse em tom firme. Faça isso. Há outra coisa que eu gostaria de sugerir, Sra. Eleanor. Diga-me. Não diga nada a eles ainda. Haja normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Quando eles receberem a notificação, o impacto será maior. Legalmente, você estará protegido porque tudo terá sido feito pelos canais adequados, sem confrontos anteriores que eles possam usar contra você. Haja normalmente, repeti. Exatamente. Seja a avó invisível que eles pensam que você é e deixe que continuem te subestimando. Enquanto isso, vamos preparar tudo, e quando eles menos esperarem boom. O golpe legal. Um sorriso se formou no meu rosto. Gostei desse plano. Ótimo. Vejo você hoje à tarde às 16 horas. Traga seu documento de identidade oficial e uma cópia da sua certidão de nascimento. Desliguei o telefone, sentindo-me mais vivo do que nos últimos meses. Nos dias seguintes, fiz exatamente o que o Sr. Roth me disse. Agi como se nada estivesse errado. Desci para a cozinha cedo, antes da Chloe, para não atrapalhar. Tranquei-me no quarto quando as amigas dela chegaram. Sorri quando ela me dava ordens. Assenti com a cabeça quando ela falava comigo como se eu fosse uma criança boba. Mas, por dentro, cada humilhação se transformava em combustível. Na terça-feira, enquanto eu preparava o café, Chloe desceu vestindo apenas um roupão. Eleanor, você pode lavar a louça? Estou atrasada para a academia. Claro, querida, respondi com uma falsa doçura. Ela nem me agradeceu. Saiu correndo com a bolsa de ginástica de grife, deixando a cozinha uma bagunça. Lavei a louça, imaginando a cara dela quando recebesse a notificação. Na quarta-feira, houve outra conversa por acaso. Chloe estava ao telefone no jardim. Ela achava que eu não conseguia ouvi-la da minha janela. Sim, querida. Já encontramos um lugar. É uma residência em Riverside. Nada mal custa cerca de $5.500 por mês, mas vale a pena. Tem jardim e sala de TV, minha sogra ficará feliz lá, rodeada de idosos como ela, e finalmente teremos nossa casa de volta. Vamos recuperar nossa casa. Que irônico. Na quinta-feira, o Sr. Roth me ligou. Senhora Eleanor, está tudo pronto. A notificação oficial será enviada na sexta-feira e deverá chegar na segunda-feira de manhã. A senhora está preparada? Mais do que nunca. Você tem algum lugar para ir por alguns dias caso a situação fique tensa? Não vou a lugar nenhum, respondi firmemente.
Aquela casa é tão minha quanto deles. Não estou me escondendo. Eu entendo. Mas quero que você saiba algo importante. Assim que eles receberem essa notificação, eles não podem legalmente expulsá-lo, ah? Se tentarem, será um despejo ilegal e poderemos apresentar queixa-crime contra eles. Você tem todo o direito de estar do seu lado. Perfeito. E mais uma coisa, Senhora Eleanor. Sim. Seu marido ficaria muito orgulhoso da mulher corajosa que você é. Aquelas palavras me destruíram e me reconstruíram ao mesmo tempo. Na manhã de sexta-feira, Matthew falou comigo pela primeira vez em dias. Ele subiu até meu quarto com uma expressão culpada. Mãe, podemos conversar? Claro, querida. Sente-se. Ele sentou-se na beira da minha cama, nervoso, mexendo as mãos inquieto. Mãe, eu e a Chloe estivemos pensando, e acreditamos que talvez, só talvez, você se sentiria mais confortável em um lugar com mais pessoas da sua idade, onde você seria melhor cuidada. Olhei-o diretamente nos olhos, sem piscar. Você está me dizendo que quer me colocar em um asilo? Não, mãe. Não é um asilo. É uma residência. Uma residência agradável, com jardins e atividades. Entendo. Não leve a mal. É só que achamos que seria melhor para você. Mais companhia, mais atenção profissional. Eu queria gritar com ele, mostrar-lhe o documento ali mesmo, mas me lembrei das palavras do Sr. Roth, haja normalmente. Então respirei fundo e disse, tudo bem, Matthew. Se você acha que é o melhor a fazer. Ele pareceu surpreso. Sério? Você não está chateado? Estou cansado, filho. Cansado de muitas coisas. Se vocês dois acham que esse é o caminho, então tudo bem. Ele me abraçou sem jeito. Obrigado, mãe. Eu sabia que você entenderia. Na segunda-feira, vamos visitar o lugar. É muito bonito. Você vai gostar. Ele saiu do meu quarto aliviado, e eu fiquei sentada lá contando as horas. Porque na segunda-feira não íamos visitar nenhum lar de idosos. Na segunda-feira eles iriam receber a notificação que mudaria tudo. Naquela noite, separei meu melhor vestido, aquele azul marinho com botões prateados que Arthur me deu de presente no nosso 40º aniversário. Cortei as unhas. Arrumei o cabelo. Porque eu sabia que em 3 dias tudo ia explodir. E quando isso acontecesse, eu queria parecer digna, poderosa, como a mulher que eles nunca deveriam ter subestimado. A segunda-feira amanheceu com um céu cinzento, como se até o tempo soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Levantei-me às 6 horas da manhã. Tomei um banho com calma. Vesti o vestido azul marinho. Fiz uma maquiagem leve. Arrumei meu cabelo com cuidado, prendendo meus fios brancos em um coque elegante. Olhei-me no espelho e vi uma mulher diferente, não a velha invisível que eu tinha sido durante 3 anos. Vi alguém que estava prestes a recuperar a sua dignidade. Desci até a cozinha às 7 horas. Fiz café. Arrumei a mesa do café da manhã com jogos americanos limpos. Chloe desceu às 7h30, surpresa por me ver acordada tão cedo. Bom dia, Eleanor. Aconteceu alguma coisa? Você está muito bem vestida. Bom dia, Chloe. Não aconteceu nada. Só me deu vontade de acordar cedo. Ela olhou para mim com desconfiança, mas não disse mais nada. Matthew desceu minutos depois. Mãe, depois do trabalho hoje vamos visitar aquela casa. Às 18 horas está bom para você? Eu sorri. Isso soa perfeito, filho. Às 9 horas da manhã, a campainha tocou. Eu estava na sala de estar fingindo que estava lendo uma revista. Chloe abriu a porta. Senhora Eleanor, está tudo pronto. A notificação oficial será enviada na sexta-feira e deverá chegar na segunda-feira de manhã. A senhora está preparada? Mais do que nunca. Você tem algum lugar para ir por alguns dias caso a situação fique tensa? Não vou a lugar nenhum, respondi firmemente. Aquela casa é tão minha quanto deles. Não estou me escondendo. Eu entendo. Mas quero que você saiba algo importante.
Assim que eles receberem essa notificação, eles não podem legalmente expulsá-lo, ah? Se tentarem, será um despejo ilegal e poderemos apresentar queixa-crime contra eles. Você tem todo o direito de estar do seu lado. Perfeito. E mais uma coisa, senhora Eleanor. Sim. Seu marido ficaria muito orgulhoso da mulher corajosa que você é. Aquelas palavras me destruíram e me reconstruíram ao mesmo tempo. Na manhã de sexta-feira, Matthew falou comigo pela primeira vez em dias. Ele subiu até meu quarto com uma expressão culpada. Mãe, podemos conversar? Claro, querida. Sente-se. Ele sentou-se na beira da minha cama, nervoso, mexendo as mãos inquieto. Mãe, eu e a Chloe estivemos pensando, e acreditamos que talvez, só talvez, você se sentiria mais confortável em um lugar com mais pessoas da sua idade, onde você seria melhor cuidada. Olhei-o diretamente nos olhos, sem piscar. Você está me dizendo que quer me colocar em um asilo? Não, mãe. Não é um asilo. É uma residência. Uma residência agradável, com jardins e atividades. Entendo. Não leve a mal. É só que achamos que seria melhor para você. Mais companhia, mais atenção profissional. Eu queria gritar com ele, mostrar-lhe o documento ali mesmo, mas me lembrei das palavras do Sr. Roth, haja normalmente. Então respirei fundo e disse, tudo bem, Matthew. Se você acha que é o melhor a fazer. Ele pareceu surpreso. Sério? Você não está chateado? Estou cansado, filho. Cansado de muitas coisas. Se vocês dois acham que esse é o caminho, então tudo bem. Ele me abraçou sem jeito. Obrigado, mãe. Eu sabia que você entenderia. Na segunda-feira, vamos visitar o lugar. É muito bonito. Você vai gostar. Ele saiu do meu quarto aliviado, e eu fiquei sentada lá contando as horas. Porque na segunda-feira não íamos visitar nenhum lar de idosos. Na segunda-feira eles iriam receber a notificação que mudaria tudo. Naquela noite, separei meu melhor vestido, aquele azul marinho com botões prateados que Arthur me deu de presente no nosso 40º aniversário. Cortei as unhas. Arrumei o cabelo. Porque eu sabia que em 3 dias tudo ia explodir. E quando isso acontecesse, eu queria parecer digna, poderosa, como a mulher que eles nunca deveriam ter subestimado. A segunda-feira amanheceu com um céu cinzento, como se até o tempo soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Levantei-me às 6 horas da manhã. Tomei um banho com calma. Vesti o vestido azul marinho. Fiz uma maquiagem leve. Arrumei meu cabelo com cuidado, prendendo meus fios brancos em um coque elegante. Olhei-me no espelho e vi uma mulher diferente, não a velha invisível que eu tinha sido durante 3 anos. Vi alguém que estava prestes a recuperar a sua dignidade. Desci até a cozinha às 7 horas. Fiz café. Arrumei a mesa do café da manhã com jogos americanos limpos. Chloe desceu às 7h30, surpresa por me ver acordada tão cedo. Bom dia, Eleanor. Aconteceu alguma coisa? Você está muito bem vestida. Bom dia, Chloe. Não aconteceu nada. Só me deu vontade de acordar cedo. Ela olhou para mim com desconfiança, mas não disse mais nada. Matthew desceu minutos depois. Mãe, depois do trabalho hoje vamos visitar aquela casa. Às 18 horas está bom para você? Eu sorri. Isso soa perfeito, filho. Às 9 horas da manhã, a campainha tocou. Eu estava na sala de estar fingindo que estava lendo uma revista. Chloe abriu a porta. Bom dia, senhora Chloe Cifuentes? Sim, sou eu. Tenho uma notificação judicial para você e para o senhor Matthew Cifuentes. Por favor, assine aqui. Ouvi o arranhar da caneta no papel. A porta se fechou. Os passos de Chloe se aproximaram da sala de estar. Ela segurava um grande envelope pardo nas mãos. O que é isto? Murmurou ela, rasgando o envelope com as mãos trêmulas. Ela pegou os documentos. Começou a ler. Seu rosto passou de um rosa pálido para um branco mortal em questão de segundos. O quê? O que é isso? Ela sussurrou.
Ela se deixou cair no sofá, lendo e relendo. Matthew, ela gritou, com a voz histérica. Matthew, desça aqui agora. Meu filho desceu as escadas correndo, apavorado. O que está errado? Chloe atirou os papéis nele. Leia isto. Leia isto agora. Matthew pegou os documentos. Seus olhos percorreram as linhas 2 vezes. A cor sumiu de seu rosto. Não, não pode ser, sussurrou ele. O que é isso, Matthew? Chloe gritou, pulando de pé. Porque este documento diz que sua mãe é dona de 50% desta casa. Matthew olhou para mim. Sustentei seu olhar, calmo e sereno. Mãe, você fez isso? Levantei-me lentamente. Sim, Matthew. Eu fiz. Por quê? Chloe gritou, com lágrimas de raiva nos olhos. Por que você faria isso conosco? Porque há 3 anos, eu disse em tom calmo, mas firme, emprestei $300.000 ao meu filho para comprar esta casa. E ele assinou um documento perante um advogado reconhecendo essa dívida, um documento que incluía uma cláusula muito clara. Se ele não me pagasse em 5 anos, eu teria direito a 50% desta propriedade. Chloe se virou para Matthew como uma cobra. Você sabia disso? Matthew gaguejou. Eu assinei, mas eu pensei que a mamãe nunca fosse usar. Achei que fosse só uma formalidade. Uma mera formalidade? Chloe estava à beira da histeria. Você me disse que compramos esta casa com o seu dinheiro. Você mentiu para mim, Matthew. Eu ia pagar-lhe de volta. Você ia? Quando? Quando você ia pagar a ela? Já se passaram 3 anos e você não disse uma palavra. Caminhei até a mesa de jantar. Peguei uma cópia do documento completo na minha bolsa e coloquei-a sobre a mesa. Está tudo aqui, eu disse. A nota promissória, o contrato, as assinaturas, tudo legalmente registrado com o Sr. Arthur Reis, tabelião número 37. Tudo em ordem, tudo legal, tudo irrefutável. Chloe agarrou os papéis com as mãos trêmulas. Leu-os, releu-os e depois olhou para mim com um ódio que se podia sentir fisicamente. Isso é uma armadilha. Uma manipulação. Você é uma velha manipuladora. Algo dentro de mim se quebrou, mas não por tristeza, e sim por falta de poder. Manipuladora, repeti, com a voz gélida. Sou manipuladora por proteger o que é meu? Diga-me, Chloe, quem é a manipuladora? A mulher que doou quase $300.000 para que o filho tivesse uma casa? Ou a mulher que, durante meses, me tratou como lixo, me proibiu de sentar à minha própria mesa, me deu ordens como se eu fosse uma empregada e planejou me internar no asilo para recuperar a casa dela? O silêncio era ensurdecedor. Sim, continuei. Ouvi tudo. A conversa em que você disse que meu cheiro impregnava a casa. Em que você disse aos seus amigos que eu era um incômodo. Em que você convenceu meu filho a me trancar em uma instituição decente de $5.500 por mês porque era mais barato do que me manter aqui. Matthew fechou os olhos. Mãe, não. Matthew, interrompi-o, chega. Durante 3 anos, tornei-me invisível nesta casa, na minha casa, a casa que ajudei a pagar. Aceitei a humilhação. Suportei o desprezo. Mantive-me em silêncio quando você me tratou como se eu não existisse. Mas quando ouvi você planejando me trancar, foi aí que minha paciência se esgotou. Chloe estava soluçando no sofá. Vocês não podem fazer isso conosco. Nós temos filhos. Nós temos uma família. Eu também tinha uma família, respondi. Até vocês dois decidirem que eu não fazia parte dela. Caminhei até Matthew. Olhei-o diretamente nos olhos. Filho, eu te dei esse dinheiro por amor, porque você é meu sangue, porque eu acreditava que você cuidaria de mim como eu cuidava de você. Mas eu estava errado. Você escolheu. Você escolheu uma mulher que me tratou como lixo. Você escolheu ficar em silêncio enquanto eu era humilhado. Você escolheu pedir permissão a ela para ajudar sua própria mãe doente. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Matthew. Me perdoe, mãe. O perdão não muda o que aconteceu, eu disse. Agora escutem bem, vocês dois.
Esta casa é legalmente 50% minha. Tenho 3 opções: ficar aqui e exercer meu direito de morar na minha propriedade, exigir que me paguem os $300.000 integralmente ou forçar a venda da casa e dividir. Minha nora organizou um jantar elegante, mas me disse em voz baixa: não desça, mãe. Não há espaço. Eu não discuti. Apenas sorri. Naquela mesma semana, ela descobriu que o espaço que me negara era o mesmo teto que estava prestes a perder. Deixe-me contar algo que eu jamais imaginei que me aconteceria aos 67 anos. Naquela noite, enquanto o aroma de cordeiro assado subia pelas escadas de madeira até meu quarto no segundo andar, eu estava sentada na beirada da cama. Minhas mãos tremiam no colo, não de frio, mas de raiva contida. Lá embaixo, na minha casa, eu conseguia ouvir risadas cristalinas, o tilintar de copos e a música jazz suave que Chloe havia colocado para impressionar seus convidados, aqueles amigos importantes que poderiam ajudar Matthew com seus negócios. Passei a tarde inteira naquela cozinha, descascando batatas, picando legumes, preparando a receita de cordeiro assado que minha sogra me ensinou há 40 anos. Minhas mãos cheiravam a alho e alecrim. Minhas costas doíam de tanto ficar em pé. E quando os convidados chegaram, quando ouvi a campainha e as vozes alegres enchendo a sala de estar, Chloe subiu as escadas, aqueles saltos altos clicando como avisos. Ela parou na minha porta. Nem sequer bateu. Eleanor, disse ela, usando aquela voz doce que reserva para quando quer alguma coisa. É melhor você não vir hoje à noite. Não há espaço na mesa. Arrumamos tudo para 8 pessoas e, bem, seria estranho colocar mais uma cadeira. Você entende? Ela olhou para mim com aqueles olhos cor-de-mel que meu filho tanto ama, esperando que eu assentisse como sempre fazia, como a velha obediente que eu tinha sido durante meses. Claro, querida, respondi. Não se preocupe. Ela sorriu, aliviada, e desceu correndo os degraus, seus saltos ressoando com vitórias. Fechei a porta devagar. Fiquei ali parada, ouvindo minha própria respiração. Lá embaixo, alguém exclamou: que casa linda vocês dois têm! E ouvi a voz de Chloe, orgulhosa. Obrigada. É o nosso pequeno santuário. Nós mesmos o decoramos. Nós mesmos. Como se eu não existisse. Fui até minha cama e me sentei. Da janela, eu podia ver as luzes do quintal que eu mesma havia plantado quando me mudei, a buganvília roxa que plantei com minhas próprias mãos, os vasos de terracota que trouxe do meu antigo apartamento. Tudo que Chloe agora considerava seu. Abaixei-me e puxei uma caixa de veludo azul debaixo da cama. Pequena, velha, com os cantos desgastados. Dentro dela, eu guardava algo que ninguém nesta casa sabia. Nem mesmo Matthew, meu único filho, sabia o que aquela caixa continha. Acariciei a pálpebra macia e um sorriso se formou em meu rosto, não de alegria, mas de algo mais sombrio, mais necessário. Porque naquela noite, enquanto eles brindavam lá embaixo com o vinho que eu paguei, enquanto Chloe se apropriava da minha receita de cordeiro assado como se fosse dela, enquanto meu filho ria sem sequer subir para ver se eu estava bem, eu tomei uma decisão. Decidi que o espaço que me negaram naquela mesa seria o mesmo espaço que perderiam nesta casa. Se você quer saber como uma avó invisível se tornou a mulher que tirou tudo deles, continue lendo. Esta história está apenas começando, e prometo que você não vai se arrepender. Inscreva-se para não perder o que está por vir, porque o que aconteceu naquela semana mudou tudo. E quando Chloe percebeu o que tinha feito, já era tarde demais. Mas para você entender como cheguei a esse momento, preciso voltar 3 anos no tempo, ao dia em que cometi o maior erro da minha vida, confiar que minha família cuidaria de mim como eu havia cuidado deles. 3 anos antes daquele jantar maldito, eu morava em um pequeno apartamento, mas era meu, em Long Beach. 2 quartos, uma varanda com vista para a rua, paredes cor creme que eu mesma pintei depois de ficar viúva. Eu morava lá sozinha desde que perdi Arthur, meu marido por 42 anos. Arthur morreu numa terça-feira de março, um ataque cardíaco fulminante enquanto regava as plantas na varanda. Ele se foi tão rápido que nem teve tempo de se despedir. Fiquei à deriva num silêncio que doía mais do que qualquer grito. Os primeiros meses foram um inferno de solidão. Cozinhava para 2 por hábito. Deixava a caneca de café dele na mesa sem perceber. Conversava com a fotografia dele antes de dormir.
No começo, Matthew me visitava todo domingo, depois a cada 2 semanas, depois uma vez por mês, sempre com a mesma cara de culpado. Desculpa, mãe. O trabalho tem sido intenso. A Chloe está com tanta coisa para fazer. As crianças têm atividades. Assenti com a cabeça, sorri, disse que entendia, mas por dentro eu estava morrendo aos poucos. Até que, num sábado, quase um ano depois de eu ter ficado viúva, Matthew apareceu sem avisar. Chloe estava ao seu lado. Ela usava um impecável conjunto bege, com o cabelo preso num rabo de cavalo perfeito. Matthew carregava uma sacola com doces e café. Mãe, precisamos conversar, disse meu filho, sentado no sofá que seu pai havia comprado 20 anos atrás. Sentei-me em frente a eles. Meu coração já estava acelerado. Quando seu filho diz precisamos conversar com aquela voz séria, nunca é um bom sinal. Chloe falou primeiro. Eleanor, temos pensado muito em você e estamos preocupadas por você estar aqui sozinha. Este apartamento fica muito longe de nós. Se algo acontecesse com você, não saberíamos por horas. Matthew assentiu com a cabeça, apertando a mão da esposa. Mãe, queremos que você venha morar conosco. Acabamos de comprar uma casa nova em Irvine. Tem 2 andares, 3 quartos. Um deles será todo seu, com banheiro privativo, todo o espaço que você precisa. Senti algo quente no peito, como o sol entrando por uma janela que estivera fechada por meses. Meu filho estava me convidando para morar com ele. Não queremos que você fique sozinha, continuou Matthew. Você é minha mãe. Preciso de você por perto. As crianças precisam de você por perto. E além disso, você seria de grande ajuda com as coisas em casa. Você cozinha como ninguém. As crianças te adoram. Chloe sorriu, aquele sorriso que mais tarde aprendi a reconhecer como veneno disfarçado de mel. Seria maravilhoso ter você conosco, mãe. Eleanor. Uma família unida é uma família forte, não é? Não pensei 2 vezes. Porque quando você passa meses conversando com as paredes, quando a única voz que você ouve é a sua própria, quando você percebe que poderia morrer na sua cama e ninguém notaria até que o cheiro alertasse os vizinhos, qualquer convite soa como salvação. Sim, eu disse com lágrimas nos olhos. Sim, eu adoraria isso. Matthew me abraçou forte. Ele tinha o mesmo cheiro de loção pós-barba que seu pai costumava usar. Por um instante, senti que tudo ficaria bem. Vendi meu apartamento em 2 meses. Era um lugar modesto, mas numa boa localização. Consegui $400 mil por ele, uma quantia enorme para mim, fruto de 40 anos de trabalho meu e do Arthur. Quando contei a novidade para o Matthew, ele ficou nervoso. Mãe, não deixe esse dinheiro escapar. É a sua reserva financeira, a sua segurança. Mas eu já tinha tomado uma decisão. Filho, quero te ajudar. Sei que uma casa grande custa muito caro. Pegue $300 mil. É um empréstimo. Você me paga quando puder, sem pressa, sem juros. Mas quero esse dinheiro para que todos nós possamos viver melhor. Matthew ficou em silêncio. Olhou para Chloe. Os olhos dela estavam arregalados, calculistas. Mãe, eu não posso aceitar isso, disse meu filho, mas sua voz não soou muito convincente. Claro que pode, respondi. Mas quero que assine um documento, uma nota promissória. Não é que eu não confie em você, querida, mas seu pai sempre dizia, a amizade é duradoura, e nós somos mais do que amigos. Somos família. Fomos a um advogado. O Sr. Arthur Reis, um senhor mais velho que conhecia Arthur há anos, redigiu um documento